Perfeitamente, concordo. Então, o item 4 é a proposta de emenda à Constituição número 71/2011, não terminativo. Altera o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal e acrescenta artigo 67-A do ato das disposições constitucionais transitórias para permitir a indenização de possuidores de títulos dominiais relativo a terras declaradas como indígenas, expedidos até o dia 5 de outubro de 1988. Autoria, senador Paulo Bauer e outros. Relatoria, senador Luiz Henrique. Relatório favorável à proposta nos termos do substitutivo que apresenta. Observação. Em 14/11/2012, foi apresentado o voto em separado do senador Randolfo Rodrigues, contrário à proposta. Em 10/12/2014, a presidência concedeu vistas aos senadores Francisco Dornelles, Benedito de Lira, Aloísio Nunes Ferreira e a senadora Ana Rita, nos termos seguintes: consulto os senhores senadores sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Concedo a palavra ao senador Randolfo, não está presente. Então, a gente pula essa parte, e já que o senador está Eu gostaria de esclarecer a Vossa trânsito para Excelência. cá, eu passo a palavra ao senador Luiz Henrique, Eu agradeço a que Vossa já Excelência. concordou em continuar, abrir a discussão e fazê-la durar até a chegada do senador Randolfo. Parece que é isso. Concedo a palavra ao senador Luiz Henrique para as suas considerações. Eu gostaria, senhor presidente, de chamar a atenção dos novos membros desta comissão, dos ilustres novos membros dessa comissão, que não acompanharam a discussão que foi realizada em relação a esse projeto na legislatura passada, que ele tem uma relevância extraordinária. Ele tem um viés pacificador nas relações entre ocupantes de terras indígenas e os indígenas do país. Por quê? Porque cria a possibilidade de indenização das benfeitorias e da terra ocupada de boa fé por pessoas que se instalaram em terras indígenas munidos de títulos de reforma agrária e outros títulos de posse concedidos pelos governos estaduais e mesmo pelo governo federal. Eu vou reler aqui alguns itens do meu parecer para conhecimento dos novos integrantes desta comissão. A proposição suprime a parte final, e eu quero fazer uma homenagem ao senador Paulo Bauer. O senador Paulo Bauer se encontra em restabelecimento de uma cirurgia coronária e, em sua homenagem, eu quero, inclusive, fazer a defesa veemente desse projeto. A proposição do senador Paulo Bauer suprime a parte final do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, que veda a indenização ou ações contra a União em decorrência da nulidade e extinção dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, exceto com relação a benfeitorias resultantes da ocupação de boa-fé.
No mesmo sentido, a proposição acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias para assegurar indenização com base no valor estimado da terra nua e das benfeitorias úteis necessárias realizadas de boa-fé aos possuidores de títulos de domínio que os indiquem como proprietários de áreas declaradas tradicionalmente indígenas e que tenham sido regularmente expedidos pelo poder público até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Portanto, é uma indenização para ocupantes de terras declaradas indígenas que se verificou antes da vigência da atual Carta Magna. Na justificação do senador Paulo Bauer, estabelece que se devem conciliar as justas pretensões daqueles que, de boa-fé, detêm títulos dominiais relativos às terras, ora reconhecidas como indígenas, com o direito fundamental dos índios às terras que histórica, cultural e tradicionalmente lhe competem. Ou seja, o projeto de emenda constitucional exalta o direito dos povos tradicionais à ocupação dessas terras, mas preserva o direito daqueles que, de boa-fé, recebendo títulos dominiais do próprio poder público, lá se instalaram. É importante assinalar que a aprovação dessa PEC beneficiaria milhares de pessoas, índios e não índios, sendo indispensável que ofereçamos uma solução que tenda, como já falei, a produzir justiça e paz e não acirre os conflitos já existentes. É objetivo do projeto, e é forçoso notar que muitas das posses atuais se assentam em títulos dominiais expedidos pelo poder público, como já frisei, em favor de particulares, tendo gozado por anos e anos, da presunção de legalidade e legitimidade. Ao declarar esses títulos nulos, sem indenizar seus detentores, o Estado brasileiro promove indisfarçável injustiça, pois não honra a posse civil e a propriedade que reconhecera e mesmo criara, provocando grave insegurança jurídica, ainda que seja legítima a prevalência da posse indígena. A PEC do senador Paulo Bauer não pretende, e eu quero relevar esse fato, não pretende opor esses títulos à posse indígena, de maneira nenhuma, e não fere direito algum aos povos tradicionais. Tampouco busca conestar a suposta ação de particulares cientes das legítimas pretensões dos índios que eram facilmente atropelados pelo espírito bandeirante de outrora, como ponderou compreensivelmente o senador Randolfo Rodrigues, a quem eu presto todas as minhas homenagens. Ao contrário, a ampla maioria dos particulares que se estabeleceram em terras indígenas tiveram um amparo legal e material do Estado brasileiro, que então promovia a colonização do interior. E o caso exemplar deu-se no Mato Grosso do Sul,
da nossa Simone Tebet na década de 1940. A preocupação do senador Randolph, a justa preocupação do senador Randolph, é que essa PEC venha amparar aqueles mal intencionados, desonestos, usurpadores da terra indígena, daqueles que as ocuparam clandestinamente, aqueles que as ocuparam ilegalmente, aqueles que fizeram ocupações clandestinas. O argumento de que a nulidade e a extinção dos títulos dominiais não pode gerar efeitos indenizatórios não se sustenta diante do próprio parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição, que permite a indenização das benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. E aqui nós estamos querendo beneficiar aquelas pessoas honestas que foram lá lavrar terras indígenas sem saber que eram terras indígenas. O fundamento jurídico para indenizar a posse da terra nua em boa-fé é o mesmo que a Constituição admite para as benfeitorias e não pode ser mitigado pela leitura seletiva do comando constitucional. Mas não é só. Cuida-se substancialmente de compreender que a responsabilidade estatal, aqui, neste caso, não decorre nem da declaração do caráter da terra indígena, nem da nulidade dos atos jurídicos decorrentes desse procedimento, mas sim do dano causado pelo Estado a terceiros que, repito, de boa-fé, agricultores familiares, pequenos agricultores, como consequência da expedição de títulos de domínio ou legitimação em favor deles. No caso, o Estado, ao emitir títulos, e é o caso de Santa Catarina, onde no governo Celso Ramos criou-se um órgão de reforma agrária que titulou esses agricultores que já estão lá nessas terras há várias gerações, há 4, 5 gerações. No caso, o Estado, ao emitir títulos e legitimar posses de áreas posteriormente declaradas indígenas, tratou a terra equivocadamente, no que fez incorrer em erro milhares de famílias, como se bem dominical, isto é, destinação pública específica, fosse, tornando os atos correspondentes dignos de toda a credibilidade, como, aliás, ocorre por presunção com todos os atos do Estado. Verifiquem-se presentes, pois, os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal, hábeis a deferir a reparação em favor dos prejudicados. Fato ou ato administrativo causador de dano, ou seja, dano pela expedição de títulos dominicais de que resultou a posse colona, o dano propriamente dito, a expropriação sem indenização da terra e o nexo causal entre uma e outra coisa. Bastam esses argumentos, senhor presidente, que expendi no meu relatório para solicitar a aprovação do projeto de emenda constitucional nos termos do substitutivo que apresentei, que aprimorou pelo debate com os senhores integrantes desta comissão substancialmente o projeto. Peço, pois, aos meus pares a aprovação desse projeto,
que, como digo, é pacificador das relações entre colonos e índios, e que tem um grande viés de justiça e paz no campo. Para discutir, senhor presidente. O projeto está em discussão. Com a palavra, o senador, peço venha a senadora, porque tem um orador já inscrito, o senador Omar Aziz. Senhor presidente, senhor relator, senador Senadora. Luiz Henrique, senhoras senadoras. Historicamente, isso vem acontecendo no nosso país, principalmente na região onde há uma população indígena maior. O estado do Amazonas tem mais de 70 etnias diferentes, em torno de 200 mil índios. E muitos produtores foram convidados pelo governo na década de 60, 70 para se instalar lá e produzir. E hoje vem dificuldades, não só na questão das terras indígenas, mas também na questão ambiental. Por isso, acho que chegou o momento de a gente aprovar uma lei que não permita ao Estado cometer muitas vezes um crime com pessoas, porque você mandar uma pessoa morar dentro da Amazônia, depois de 10, 15 anos trabalhando, esperando a sua regularização fundiária, e hoje os grandes problemas que nós temos de desmatamento, vamos deixar bem claro, na Amazônia, e temos os problemas que nós temos de mortes no campo ainda, é por falta de regularização fundiária. Isso é muito claro para todos nós. Se não houver a regularização fundiária, nós estaremos sempre no embate de quem é proprietário ou não é proprietário. E isso acontece não só no meu estado, como em outros estados brasileiros. Aquela forma de não ter a responsabilidade de fazer o assentamento de famílias que vão ali para trabalhar, para produzir, para gerar riqueza, e muitos anos depois essas pessoas são surpreendidas dizendo, olha, depois de amanhã você tem que sair daqui, que essas terras não são suas, você está ocupando, e aí começa o conflito, porque a partir do momento que o governo não se posiciona, começa o conflito. Então eu acho que essa medida, essa lei é saneadora, ela é muito pedagógica no ponto de vista de que não se faça futuramente novas investidas no assentamento de famílias que essas pessoas possam ter problemas futuros. Isso acontece com o pequeno, com o médio produtor, já tem dificuldade muito grande de produzir essa produção, escoar para poder vender, ainda tem os problemas jurídicos que ele tem que enfrentar no seu dia a dia com a não solução desses problemas. Então, quando o Estado se vê obrigado a indenizar pelo erro que cometeu, ele terá mais cuidados no futuro para que não faça isso novamente. Porque até agora eles não têm o prejuízo. Mas há uma coisa que tem que ser colocada, e não sei se vai ser aqui nessa comissão, porque a comissão aqui não está discutindo o mérito da matéria, nós estamos discutindo se ela é legal ou não é legal. Mas também dar prazo para o governo indenizar essas famílias. Você não pode tirar uma família do lugar, mandar embora e depois ela passa aí anos e anos para receber essa indenização. Porque outra coisa muito séria, que também eu vou trazer ao debate aqui no Senado, é a questão mineral da nossa região. Nossa região é muito rica em minerais. E a população indígena, ela poderia muito bem estar usufruindo da extração mineral dessas terras. E eu não sei por que razão os projetos que tem aqui no Congresso Nacional não andam no sentido que a gente possa explorar sustentavelmente os minérios, as riquezas que nós temos na nossa região. A região do Amazonas, o Rio Negro especificamente, é uma região muito rica em minérios. E 80, 90% das terras são em terras indígenas. Muitos desses hoje vivem em condições precárias,
poderiam estar tendo uma qualidade de vida melhor se essas riquezas que temos no nosso país estivessem sido tiradas sustentavelmente. E não é feito isso, não sei a razão, não vejo nenhuma vontade de fazer esse tipo de investimento no nosso país e espero que isso possa acontecer. Por isso, senhor presidente, senador José Maranhão, eu sou favorável à indenização das pessoas que foram enganadas. Não vamos chamar essas pessoas de grileiros, de invasores. Pessoas que foram enganadas, que por uma razão ou outra foram levadas a uma localidade para poder produzir e agora estão tendo essas dificuldades para poder continuando a produzir para o nosso país. Com a palavra a senadora Simone Tebet. Senhor presidente, senhoras senadores e senhores senadores, antes de mais nada eu quero parabenizar o autor dessa PEC, o senador Paulo Baier, e igualmente o nosso querido senador Luiz Henrique, relator dessa matéria da mais alta relevância para o Brasil, principalmente para a zona rural. Dizer aos senhores e às senhoras que a PEC ela foi apresentada em 2011, talvez daí a preocupação do senador Randolfo Rodrigues em relação a essa questão, porque naquela época realmente esse projeto não estava maduro para ser aprovado. De lá para cá muita coisa aconteceu e houve um amadurecimento tanto da parte dos proprietários quanto da parte das aldeias indígenas, índios e não índios, depois de exaustivas reuniões feitas no interior desse país e aqui no Ministério da Justiça. Eu mesma, como vice-governadora, participei de algumas dessas reuniões. Primeiro dizer que esse projeto de forma alguma prejudica, ao contrário, ratifica e confirma o direito dos povos indígenas em relação às suas terras. O que simplesmente esse projeto faz, essa PEC faz, pacificando essa questão, resolver um problema grave de omissão do governo federal da União. A omissão e a morosidade na regulamentação dessa questão, descumprindo o preceito constitucional que estabelecia que, após a Constituição de 88, o governo federal teria 5 anos para efetivar e regularizar as áreas consideradas efetivamente indígenas, criou essa situação. E aí eu não tenho dúvida em relação à responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado, pela omissão subjetiva, pela ação, ainda que correta, ao dar áreas consideradas indígenas a proprietários, a possuidores, que, agindo de boa-fé, produziram, plantaram e ajudaram na riqueza desse país, o governo do Estado, o governo federal, como qualquer cidadão, tem responsabilidade em relação a isso. E esse projeto nada mais faz do que, agora, através de uma PEC, corrigir, talvez, o dispositivo da Constituição que impedia a indenização da terra nua. Eu gostaria aqui apenas dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras que Mato Grosso do Sul tem a segunda maior reserva indígena deste país, só atrás da Amazonas. Nós temos mais de 70 mil índios. E em conversa, inclusive, com diversas etnias do Estado, eles falaram para mim, junto do ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, de que não são contra a indenização, eles querem simplesmente a área. E os proprietários rurais, que até algum tempo atrás tinham dificuldade em sair dessas áreas, hoje veem que esse conflito prejudica a eles próprios. A terra hoje está desvalorizada, a violência no campo aumentou, nós temos dados que em 10 anos, fechando de 2002 a 2011, nós tivemos mais de 500 índios assassinados no Brasil. Só em Mato Grosso do Sul, 55% desses assassinatos, sem contar com suicídios e aí também outra questão da omissão do governo federal, que é a desassistência geral em relação aos povos indígenas. Então, esse conflito relativo à questão de direitos territoriais vão ser solucionados, na sua grande parte, com a aprovação dessa PEC. Eu finalizo a minha participação em relação a essa questão, ficando muito confortável para dizer, tendo participado de diversas reuniões com índios e não índios e o governo federal, que esta questão atende ao governo federal, aos índios e aos proprietários rurais, que agora vão poder, através dessa indenização da terra nua e das benfeitorias, poder adquirir uma outra área, plantar, produzir para o bem desse país.
Muito bem. Com a palavra a senadora Ana Amélia, para falar sobre o assunto. Obrigada, presidente José Maranhão. Eu queria, primeiro, cumprimentar o trabalho exaustivo, tecnicamente, politicamente, legalmente, muito bem fundamentado, na relatoria do senador Luiz Henrique. Lembrar que este projeto não é terminativo aqui na CCJ. Ele vai ainda... foi submetido a um pedido de vistas de vários senadores, portanto, já estamos em condições exatamente de apreciar essa matéria. Os títulos dominiais, assim chamados, eles têm a presunção, como disse bem o senador Luiz Henrique, da legalidade e da legitimidade. Afinal, o Estado, né, como ente público, é que fez a concessão desses títulos, e agora o que se estabelece com este projeto é tão somente um marco legal para definir, e retirando a preocupação e até esses aspectos citados muito bem pela senadora Simone Tebet, geradores de insegurança jurídica, geradores de violência e de uma relação conflituosa desnecessariamente entre comunidades indígenas e aqueles produtores rurais, pequenos produtores rurais, ali localizados, com objetivos, à época da concessão desses títulos, de uma ocupação do território brasileiro para finalidade, seja desenvolvimentista, seja da própria segurança nacional. Então, os critérios que àquela época vigoravam não são os mesmos de hoje, mas essas comunidades, sejam a comunidade dos agricultores ou as comunidades indígenas, as populações indígenas, precisam exatamente do resguardo desse direito que o projeto está assegurando. Então, ao cumprimentar o senador Luiz Henrique, também queria fazer uma reverência que essa proposta, sem ferir os direitos das comunidades indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme previsto no artigo 231 da Constituição, evita injustiças decorrentes, seja de erro da administração pública a épocas passadas, que alienou equivocadamente terras que posteriormente foram declaradas como indígenas, seja pelo desrespeito ao prazo de 5 anos para a conclusão das demarcações, estabelecido pela Constituição Federal no artigo 67 do aditivo, por meio de indenização às pessoas que adquiriram terras de boa-fé ou que depositaram confiança no Estado brasileiro. Então, o senador Luiz Henrique foi muito feliz em toda a fundamentação que usou para o seu relatório com esse substitutivo. Meu apoio integral à iniciativa do senador Paulo Bauer, que foi aperfeiçoada pelo substitutivo do senador Luiz Henrique. Com a palavra o senador José Medeiros. Senhor presidente, eu quero me manifestar também em favor do relatório do senador Paulo Bauer, porque eu vejo que, principalmente nos estados Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que é a região que eu mais conheço, eu vejo uma insegurança jurídica muito grande devido a esses inúmeros acontecimentos que houveram e que estão acontecendo. Então você tem famílias, às vezes, que não é 10 anos, 15 anos, não, está 100 anos em cima da terra e continua com essa insegurança jurídica, porque, de repente, vem um laudo antropológico e diz que ali é terra indígena e tal. E a gente sabe que, tradicionalmente, o Brasil inteiro era terra indígena. Essa aqui é a grande verdade. Então, o que ocorre? Eu não posso compactuar que a gente possa, de repente, fazer uma legislação, legislar aqui pela exceção, da gente não, de repente, não fazer, não aprovar essa lei porque alguém vai usá-la de má fé. Eu penso que está na hora, nós temos um desafio de começarmos a legislar pelas pessoas normais, pelas pessoas de bem. E eu aqui faço até um parêntese. Ontem nós aprovamos o fim das coligações proporcionais, mas muito mais pelo efeito tiririca do que propriamente por uma questão geral. Porque quantos tiririca tem no país? Eu vi que o grande argumento era o seguinte: vamos aprovar porque uma personalidade se elege e leva outros. Mas quantos nós temos aqui? De todos os quase 600 parlamentares, os mais de 600 parlamentares que tem. São casos esporádicos e, às vezes, cria todo
uma comoção e vamos aprovar uma legislação devido àquela exceção. Nesse caso também, eu vejo aqui muita preocupação em fazermos a legislação e não algumas correntes pensando em não fazer porque não indenizarmos porque alguém vai usar de má fé. Ora, se a gente formos preocupar com isso, nós vamos ficar difícil, porque vamos começar a legislar pelos casos de exceções. Mas, para concluir, senhor presidente, eu penso que isso trará uma segurança jurídica, como já foi falado aqui, que há muito urge nesse país. Hoje nós temos produtores que não investem, estão na sua terra aí há 10, 15, 20 anos e não investem porque não sabe se amanhã ou depois vai ser retirado e vai poder levar só as tábuas do curral. Então, essa preocupação é urgente, mas é urgente também a gente deixar bem claro que a retirada da pessoa, do proprietário da terra seja depois que a União pagar. Então, porque senão o proprietário vai sair, isso aí vai entrar de eterno e ele não vai receber nunca mais. Isso é importante, essa aprovação, porque vai trazer mais responsabilidade a essa questão de estar demarcando e declarando terra, que hoje eu tenho minhas ressalvas, mas isso é para um outro debate com relação a esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Não havendo mais oradores, em votação o relatório favorável à proposta nos termos do substitutivo que apresenta. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado.